porque existem outros esportes em que viradas improváveis acontecem, mas vou citar o tênis, por exemplo, né? Você sabe que tem um match point que ele pode dar uma vitória para um tenista, mas você sabe que se aquele game for vencido pelo outro, o tênis às vezes muda tudo de uma hora para outra. Sim. No futebol, você olhando para como foi esse jogo, para como estava a partida, para a quantidade de gols que o Palmeiras desperdiçou mais uma vez, né? Esse é um problema recorrente. E o Abel tem falado disso toda vez que toma. E aí, nação corintiana? Pessoal, empate heróico, né? O Corinthians foi buscar um empate, ninguém esperava, né? Com 2 jogadores a menos, né? Até porque Cássio tinha sido expulso e o Alberto saiu sem condições de jogo. Mesmo assim, né? Ninguém acreditava no Corinthians, o Corinthians foi lá e conseguiu um empate, né? Pessoal, eu dizia aqui no início, né? Antes do jogo, né? Presta atenção nesse moleque aí, Rodrigo Garro, né? Pois é, o cara tá surpreendendo, né? Eu não depositava muita esperança nele, mas o cara joga demais, né? Apesar que falta um pouco de entrosamento, adaptação para o futebol brasileiro, mas o cara joga demais, né? Eu acho até que Cássio falhou no primeiro gol, né? Ele poderia ter pegado a bola foi no meio, ele quis espalmar de lado, a bola entrou. Na expulsão saiu um pouco atrasada, né? Mas, pessoal, eu acho que o empate é mesmo com a vitória, né? Todos os palmeirenses estavam comemorando já. O Corinthians foi lá e liquidou, né? Isso aí é um empate que é mesmo com a vitória, né? Depois de sair perdendo, né? Bem atrás do placar, conseguir buscar o empate, né? Rodrigo Garro botou a bola lá na gaveta, né? Então é isso, né? Vamos ver aí o que foi a mídia trouxe desse jogo, né? As principais notícias. Quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal ESPN Brasil, link na descrição, Star Plus, vale a pena vocês assinar. Sempre trazendo as principais notícias do futebol brasileiro, pessoal. 2-2. Cadê os palmeirenses que estavam comemorando, né? Pois é, não comemora antes do tempo, pessoal. Principalmente quando é Corinthians. Quando é Corinthians, você não pode comemorar antes do tempo, né? Foi isso que aconteceu, os corintianos comemorando. E aí, quase uma derrota, né? Uma vitória para o Corinthians. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final tem muita informação, pessoal. Vamos trazer muita informação. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Jogos, é a terceira vez já que isso acontece, né? O time segue invicto, mas toma sempre empate no final dos jogos. E toda vez que isso aconteceu, o Palmeiras tinha perdido muitas chances de gol. Não foi diferente hoje, como disse o Celso, poderia ter goleado. E aí, aqueles roteiros espetaculares que só o futebol propicia, porque quando estava 1-0, você ainda fala, se não matar o jogo, né? Aí o Palmeiras faz 2-0. Aí todo mundo imagina, acabou o jogo, né? 2-0 com a chance do Corinthians conseguir. Aí, ok, o Corinthians acha um gol, mas logo na sequência tem o seu goleiro expulso, fica com um jogador a menos, o Yuri Alberto se machuca e o Corinthians fica com 2 jogadores a menos. E aí, para tornar tudo mais espetacular e mais improvável, o Everton falha feio, né? Porque foi uma falha feia, foi pior do que a falha do Cássio. Eu também achei. Eu também acho que a falha do Cássio aconteceu, mas enfim... Ele desistiu do lance, Ele desistiu do lance, tirou a mão e deixou a bola entrar. Basicamente foi o que aconteceu. E depois, ainda no final, o Gustavo Henrique, coitado, ia tomando um baita frango. E aí o Ranieri salva em cima da Anitta. Assim, é uma loucura. Eu acho que para o Corinthians acaba sendo muito importante, porque ao invés de ser goleado, o time segue invicto com o seu treinador. Né? E convenhamos. Tinha perdido os 2 clássicos, né? Era a última tentativa. Exato. Pela primeira vez não perde um clássico, mas vem numa sequência de 2 vitórias, continua invicto com o seu treinador, quer dizer, isso de alguma maneira ajuda, dá moral, empolga o torcedor. Acho que do ponto de vista anímico, mais do que da questão da pontuação, é algo muito relevante para o Corinthians. E o Palmeiras, acho que mais... A vitória tranquila que ia se encaminhando até 10 minutos para o fim do jogo. Mas o Antônio Oliveira vai muito bem nas substituições, porque todas elas funcionam. Tudo que ele fez deu certo de alguma forma. O Caetano estava mal do lado esquerdo, ele vai com o Hugo, até porque precisava atacar um pouco mais. Do lado direito, o Mateuzinho entrou bem, para mim melhorou a produtividade do lado direito. E o lado direito ele reconfigurou e por ali até acabou saindo o gol do Yuri Alberto. O Gustavo Mosquito entrou por ali. Eu imaginava que o Biro entraria pelo lado esquerdo, entrou pelo lado direito, fazendo uma dobradinha com o Gustavo Mosquito, puxando um pouco a marcação. E isso foi fundamental para o Gustavo Mosquito ter um contra um com o Piquerez. E no meio-campo, acredito que ele fez um movimento interessante. O Biro deu sustentação
até no momento em que o Palmeiras perdeu um pouco com a saída do Zé Rafael, e mesmo o Zé Rafael jogando com um pouco mais de dificuldade, porque eu vejo que o Zé Rafael se adaptou muito bem à função de primeiro volante, enxergando o jogo de frente, ele flui melhor. Então, mesmo com essa dificuldade, é o Zé Rafael, o Gabriel Menino não conseguiu sustentar esse nível e o Corinthians foi crescendo por ali. O Pedro Henrique estreou bem. E aí, além do Antônio Oliveira, eu vejo que as opções que ele teve durante o jogo funcionaram, mas é o peso também de ter reforços, de poder contar com eles. Então, Pedro Henrique, Mateuzinho do lado direito. O próprio Garro, que recentemente chegou. O Biro voltando. É um reforço, né? Recente. O Gustavo Henrique, que terminou no gol, mas fez um bom jogo. Então, um bom técnico contando com melhores opções de banco. E isso, para mim, fez a diferença. O Corinthians, do meio do segundo tempo para o fim, melhorou. Era um Corinthians um pouco mais organizado, um Corinthians que conseguia ter um pouco mais de fluidez nas transições. E, para mim, do ponto de vista ali de mérito, o Corinthians produziu para marcar pelo menos um gol. Então, não foi na base do aleatório total. Houve um mérito também do treinador, que soube usar as peças que tinha no banco. O Garro, entre eles, para mim, o principal reforço, e fazendo valer esse status, nos 3 jogos que jogou muito bem. Todos os 4, né? Contando com o jogo contra o Santos que ele estreou. Então, jogou bem todos esses jogos e vai se firmando como esse cara criativo e um cara que hoje, até mais apagado em comparação aos outros jogos, conseguiu tirar um coelho da cartola. Por mais que tenha sido uma falha do Everton, caramba, naquela distância... A cobrança foi boa, né? Exato. A baita cobrança. Acertar daquela maneira. E a gente já viu. No limite. O Rojas tentou vários chutes desse tipo, não conseguiu acertar. O cara foi lá num clássico, praticamente no último lance do jogo, e acerta. Antes dos reforços não tinha um jogador para chamar para fazer isso. Então, ela raspa a trave, né? Bom dizer que a falta foi muito bem batida. É claro que a gente fala da falha do Everton porque o Everton chegou na bola. Mas se fosse um outro goleiro, poderia até não ter chegado na bola. Então, assim, é óbvio que a falha do Everton não tira o mérito do Garro. Eu só, assim, em relação às escalações, para mim foi uma surpresa, e acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque... pelo menos do ponto de vista... Foi uma surpresa para todo mundo, primeiro a ausência do Veiga. Que aí foi uma coisa pré-jogo, né? Foi uma coisa pré-jogo, mas ele já estava, né, com problema de vista. Sim, tanto que... sim. Mas aí o que aconteceu? Que acho que isso aqui tornou tudo mais curioso a hora que você olha as escalações dos dois times. Eu imaginava que o Antônio Oliveira, embora isso não tivesse... Eu imaginava que ele poderia surpreender na escalação inicial. De repente abrir mão do Wesley e colocar mais um no meio campo, porque afinal de contas você está falando de um jogo fora de casa contra o Palmeiras. E ele entrou com o meio campo pouco marcador. Exato. Né? Então ele entra com o Romero e com o Wesley e com o Yuri Alberto. Ele entra com os 3 atacantes. Eu, sinceramente, achava que ele fosse surpreender. E no fim das contas, o que aconteceu por causa da ausência do Veiga é que o Palmeiras entra com um cara a mais no meio campo, um cara a mais de pegada, eu digo, né? Porque provavelmente, eu não sei se o Aníbal... Acho que o Aníbal não começaria jogando se o Veiga estivesse à disposição. E aí, essa superioridade do Palmeiras no meio-campo ficou muito clara também pela questão numérica. O Palmeiras tinha mais jogadores ali. E o Fausto Vera baixa a intensidade em relação ao Maicon. Muito mal, Fausto Vera. Mais uma vez. Né? Então, assim, acho que muito se deu... E é engraçado, porque talvez fosse o jogo para você imaginar. Esse é um jogo em que o Corinthians vai entrar mais encorpado no meio-campo. Não que o jogo fosse ser com o final que ele teve, mas acho que, de resto, né, se a gente imaginava mais ou menos o jogo que foi até os 35, 40 minutos do segundo tempo. E aí, assim, eu acho que isso é normal para o Corinthians, também não tem motivo para dizer, né, as coisas estão ruins. Não, era normal que as coisas estivessem ruins do ponto de vista do jogo jogado. E, repito, eu acho que um jogo como esse, ele traz uma carga positiva e anímica. Você lembrar o time do Carille, para os jogadores, para a torcida, para o técnico. Time campeão paulista e brasileiro. Está invicto, agora não tem mais clássico até o final, quer dizer, ele pode até terminar... Pode até não jogar mais clássico até o brasileiro. E se ele não classificar, ele pode terminar... Eu estou falando do Antônio Oliveira, pode terminar invicto. Então, assim, tem que pegar o que o jogo traz de positivo para o Corinthians, mas sem deixar de olhar para o que foi o jogo na sua maior parte. Né? Certamente o Antônio Oliveira também, como um cara que chegou agora, tem 3 jogos só, ele deve observar ali e perceber que tem muito problema ainda.
Contra a Portuguesa, o Corinthians sofreu 13 finalizações. Contra o Botafogo, 18. Contra o Palmeiras, 20. Então são 51 finalizações sofridas em 3 jogos. Uma média de 17 finalizações por jogo que o Corinthians sofre. Os times do Antônio Oliveira, principalmente o Cuiabá, eram o oposto disso. Eram times que custavam a ceder finalização ao adversário, que resistiam muito. Mas tem uma boa notícia aí. Nos 3 jogos com o Antônio Oliveira, 8 gols marcados. Sim, então a produtividade do ataque aumentou, a confiança dos jogadores mudou. O ponto principal é esse, como o Corinthians vira essa chave, mas pensando na identidade de jogo dele, que certamente ele vai trabalhar, ainda falta muito para alcançar o equilíbrio defensivo. Mas agora, do ponto de vista de vestiário, de confiança, de ambiente para chegar para trabalhar, ele mudou completamente o Corinthians. Pega um time que vinha de 5 derrotas consecutivas, e essa é uma mochila muito pesada para um clube do tamanho do Corinthians carregar, ainda mais em campeonato estadual, consegue voltar a vencer, emplaca 2 vitórias seguidas e arranca um empate dessa maneira num clássico com 2 jogadores a menos. Então, isso, internamente, como o Jean falou, tem um peso muito grande. O Antônio Oliveira sai fortalecido justamente para alcançar essa tranquilidade, a paz para trabalhar, para colocar mais a mão no time, aproveitar melhor os reforços. Então, eu tenho certeza que daqui para frente o Corinthians tende a ser um time mais seguro defensivamente, ao contrário do que tem sido nos últimos jogos. Mas para o que ele precisava, que era resultado, que era um time com entrega, um time demonstrando ali não desistir até o final, isso daí ele já alcançou. Então a primeira parte da missão está cumprida. E do lado do Garro também, o cara que marca o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Desse jeito, num derby. Nessas circunstâncias, de certa forma, também ele ganha um tamanho diferente. Não é ídolo ainda, não é para fazer faixa para o cara, mas certamente o torcedor corintiano, que já tinha ali uma esperança muito grande no futebol dele, passa a observar com outros olhos. É um cara que, na hierarquia do time, já avançou muitas posições para ser uma das lideranças técnicas ele desse Corinthians. Ele despertava muita simpatia, até eu acho exagerada pelos primeiros jogos. Ele nem tinha mostrado tudo isso e todo mundo já tinha. Até pela carência. Uma carência, um elenco inteiro que não tem um para armar o jogo. Mas ele tem um comportamento que para o torcedor corintiano é valorizado, que é a dinâmica, a entrega. Que é justamente o comportamento contrário do Fausto Vera, porque a gente falou dos reforços que o Antônio Oliveira recebeu, e do Rojas, ele também teve muitos problemas. Hoje só joga o Vera porque ele não tinha o Maicon, que vinha muito bem. Lesionou no último jogo. E que estava lesionado. Falando em lesões, já não tinha o Pedro Raul. Agora, muito provavelmente, não terá Yuri Alberto. Uma pena. A gente fala muito de Campeonato Paulista, mas agora, no meio da semana, começa a Copa do Brasil. Copa do Brasil é dinheiro em caixa para todo mundo. Não pode cair em fase preliminar. Time grande não pode cair em fase preliminar de Copa do Brasil. Então, a roda continua girando, gente. E eu acho que ele está indo muito bem. Ele tem um olhar para o jogo, um olhar tático, um olhar de decisões. Decidiu colocar os 3 zagueiros se ele não tinha o lateral esquerdo confiável. Hoje, quando ele viu que a vaquinha estava indo para o brejo, eu não sei se é para mudar esse jogo, já pensando no futuro. Foi o pior fato é que ele voltou com o Hugo. O pior jogo do Caetano jogando pelo lado esquerdo. Bem ruinzinho. Ele recuperou o Yuri Alberto. Colocou 3 gols nos últimos 3 jogos. Tanto mentalmente como no posicionamento do Yuri Alberto. O Yuri Alberto parou de bater cabeça lá. Agora, só um detalhe também. O Yuri Alberto hoje, mesmo enquanto não tinha feito o gol, estava extremamente participativo no jogo. Estava buscando o jogo, estava ali. Piores momentos, é uma coisa que você não tem. Sempre isso era o básico também, que é um jogador que nunca na vida foi pivô, né? Exatamente. Nunca foi pivô na vida. Pra você botar ele para trombar ali, para jogar de costas, para ficar levando pancada. Sempre foi jogador para atacar espaço, para fazer diagonal. Ele tem essa leitura de jogo, né? E hoje foi muito bem. O professor tá meio desconfiado com o Garro ainda. Eu tô bastante impressionado com o que eu vi dele. Não só de hoje, eu acho que tecnicamente ele parece ser um pouco diferente. Claro que é só o começo e acho normal também essa desconfiança, mas eu acho que é desses jogadores que elevam muito ali o nível do setor. E tudo bem, se volta para o ano passado, né? O Fausto Vera teve ali um momento, o Matias Rojas teve um momento também. Então, mas eu acho que é um encaixe um pouco diferente. É importante isso que você falou, Léo, porque eu acho que assim, é a junção das duas coisas. É uma questão técnica, que é muito clara, que ele é bom tecnicamente, como o Rojas também é. Sim.
Eu me lembro dos 3 primeiros jogos do Rojas, ficou todo mundo encantado. Falou, aquele jogo contra o América. Só que... O primeiro tempo dele na estreia foi contra o América, foi esse jogo, né? Foi contra o América. Foi bem pra caramba. Um negócio espetacular. Agora, aí tem uma questão de postura, de comportamento dentro de campo, que precisa ser tratada e resolvida. E acho que, em geral, dá para resolver, né? Você vê jogadores que mudam. Pode não virar o deus da raça, mas assim, como o cara tem qualidade técnica, você não precisa que ele seja também o deus da raça. Se o cara conseguir aliar as duas, conseguir ser um Tevez e aliar as duas coisas, quer dizer, ter qualidade técnica e raça, ótimo. É o que se cobrava do Ganso, por exemplo. Sim. Exato. Melhorou com o Fernando Diniz. E não precisa virar, né? Ele não precisa virar o Felipe Melo, até porque ele é o Ganso, ele tem outras qualidades. Então eu acho que isso, o Rojas pode ser recuperado também, porque tecnicamente ele tem qualidade, mas é bom demais para o torcedor corintiano ver um jogador que tem qualidade técnica e, ao mesmo tempo, tem demonstrado nesses primeiros jogos um empenho, uma dedicação, uma vontade muito grande. Nem falo de novo pelo jogo de hoje. Acho que o jogo de hoje vale muito mais pelo gol no final, que é um sinal de qualidade técnica também, como a gente já falou, apesar da falha do Everton, a falta foi muito bem batida, mas falo pelas primeiras partidas dele. A gente está tendo todo nação corintiana, um empate heróico, né? O empate que o Corinthians foi buscar no final do jogo, depois de sair perdendo, onde os torcedores palmeirenses já estavam comemorando, né? Mas o Corinthians foi lá e conseguiu um empate 2-2, né? E esse empate é mesmo com a vitória, né, pessoal? Corinthians aí de Antônio Oliveira, depois que Antônio Oliveira chegou, conseguiu dar um padrão de jogo à sua equipe. Hoje, no início do jogo, o Corinthians entrou um pouco displicente nas jogadas, né? E o meio campo do Corinthians, um vazio, na verdade é essa, né? Até porque ele entrou com 3 atacantes. Eu acho que eu não teria entrado com 3 atacantes, né? Entrou com o Yuri Alberto, o menino, né? Pela esquerda e Romero pela esquerda, Wesley, né? Eu acho que eu não teria entrado ou com Romero ou com Wesley, tinha deixado só 2 atacantes, preenchido mais o meio campo, até o cara que vinha jogando muito bem no meio campo não jogou hoje, né? Que é Maicon. Então, com isso, o Corinthians perdeu, né, um pouco do meio campo no primeiro tempo. Mas o treinador, pessoal, do Corinthians, hoje a gente pode dizer que tem um treinador, cara diferenciado, né? No segundo tempo ele corrigiu algumas posições, né? E o Corinthians começou a jogar bem. Jogou bem, né? Até mesmo com 2 jogadores a menos, né? O Corinthians estava jogando bem. Conseguiu um empate e jogou um balde de água fria na porcada, né? A verdade é essa. Eu acho que ter calma é apenas o início, né, de uma trajetória aí do treinador Antônio Oliveira no Corinthians. A gente espera que ele mantenha esse padrão, né? Sempre passando confiança pelos jogadores. Você via o Roberto perdendo uma bola, ele aplaudia, né? Não chamava ele de burro. Incentivando os jogadores, né, quando erravam a jogada. E é um estilo de jogo, eu acho que é até muito parecido com o treinador rival, né, do Palmeiras, Abel. Até porque é da mesma escola, né? É portuguesa, né? Europeia. Eu acho que é um grande treinador, tem que ajustar mais um pouco da sua defesa. Até porque o Corinthians sofre muito gols, né? Até por isso ele sabe disso, né? Colocou 3 zagueiros. E começou um esquema de jogo com 3 zagueiros, tem dado certo. Desde que ele chegou, são 2 vitórias, um empate. Empate esse nada mais, nada menos contra o Derby. Final do jogo. Com 2 jogadores a menos, pessoal. Então não tem o que discutir, não. É um empate heróico. Muito bom mesmo, né? Eu digo até mesmo como se fosse uma vitória, né? Sobre Cássio, pessoal. Na minha opinião, falhou no primeiro gol. Hendrick cortou para a esquerda, tava visto que ele ia chutar. Chutou, a bola foi no meio do gol, né? Foi no meio do gol, dava até para ele encaixar, né? Se ele tivesse melhor posicionado. Ele quis espalmar de lado, a bola bateu na mão e subiu. Eu acho que foi uma falha de Cássio, sim, com certeza, né? É um grande goleiro, é o maior goleiro da história do Corinthians. Mas errar do ser humano, faz parte, né? Eu acho que ele errou na jogada. Na sua expulsão, ele saiu todo estrambolhado, né? Saiu todo sem noção de espaço, né? Eu acho que também errou naquela saída de bola. Mas, pessoal, Cássio tem crédito, né? É um jogador que desde o início
demonstrou a vontade de estar no Corinthians, não quis sair nessa reformulação que teve, né? A gente espera que ele dê a volta por cima, né? Que a gente sabe que nos momentos é nessas horas que a gente precisa de Cássio, né? Numa bola daquela de Hendrick, né? Entre outras jogadas, né? Vamos esperar que ele dê a volta por cima. Eu acho que ele falhou no lance. O que é que vocês acham aí? Com certeza, para mim ele falhou, né? Mas acho que foi Gustavo Henrique, né? Entrou no lugar dele. O Corinthians não poderia fazer mais substituições. Se saiu bem, né? Ia levando um pinto no final do jogo. Mesmo assim, o Corinthians, eu não tô lembrado quem foi o jogador que tirou em cima da linha. Então é isso, pessoal. Vamos trazer mais aqui. Mais uma vez, né, pessoal? Pois é, mais uma vez. Yuri Alberto voltando a fazer gol, voltando a se movimentar. O Yuri Alberto de Antônio Oliveira, pessoal, é totalmente diferente de Mano Menezes, né? É um jogador de confiança, é um jogador que participa mais da jogada, é um jogador que sai para jogar, é um jogador que finaliza mais confiante, né? E um jogador que faz gol, né? 3 jogos, 3 gols, né? Tá deixando os Santos preocupados, a mídia já, será que recuperou o futebol de Yuri Alberto? Eu não tenho nem dúvida, né, pessoal? Yuri Alberto tá recuperado, tá focado. Nada mais justo, pessoal, do que colocar os méritos aqui no treinador do Corinthians, né? Passou confiança pro jogador e hoje o jogador deu a volta por cima, né? Para aqueles que queriam sair de Yuri Alberto, né? Talvez hoje queira voltar atrás, né? Queira dizer que realmente vale a pena, né? Yuri Alberto sempre foi na dele, né? Mesmo nas críticas, né? Ficou na dele, não rebateu as críticas, né? Tanto de torcedor, de jornalista, né? Dirigentes, treinador, né? Até mesmo o Mano Menezes chamou ele de burro aí. Depois até pediu desculpa, mas o clima não ficou mesmo. Hoje é destaque, fazendo gols, né? Gols importantíssimos, né? E ajudando ao Corinthians, né? E muitos criticavam, né? E agora estão elogiando, né? Pois é, pessoal. E o destaque do Corinthians, né? Nessa chegada aí de Antônio Oliveira. A gente vai falar daqui a pouco sobre Antônio Oliveira. Rodrigo Garra, né, pessoal? Não é pelo gol hoje, né? Salvou o Corinthians, né? E muito longe, colocou lá no ângulo. Muitos estão dizendo aí que o goleiro palmeirense falhou. Não sei. Mas eu sei que a bola foi bem colocada. Eu sei que não fez um grande jogo, mas chama atenção, pessoal. É um jogador que procura a bola. É um jogador que procura os atacantes, né? Enfiando bola, dando assistência. É um jogador que você vê que ele é diferenciado, né? Um jogador que tem um quê a mais, né, pessoal? Um jogador que tem intimidade com a bola, né? Diferentemente de Fausto Vera, né? Entrou no lugar de Maicon, muito mal mesmo, né? É o único jogador que a gente não tem uma expectativa dele crescer, né? Eu até não sei porque o Corinthians não negociou ele com o Flamengo, né? Que o Flamengo queria tanto que o Corinthians deveria ter facilitado, envolvido na troca, né? De Mateuzinho. Vale destacar que o Mateuzinho entrou bem, pessoal. Entrou bem, Mateuzinho, né? Outro jogador que entrou bem, né? Eu acho que é a sombra imediata para Fagner, né? Fagner vai ter que jogar bola, porque senão Mateuzinho vai tomar seu canto. Mas o destaque do Corinthians nessa temporada com o novo treinador é Rodrigo Garro, pessoal. Tá jogando muita bola. É um jogador que chama a responsabilidade, né? Vale destacar que chegou o Igor Coronado aí no mesmo setor de meio campo. A gente espera, quem sabe, uma dobradinha aí, né? Igor Coronado e Rodrigo Garro, né? 2 jogadores de estaturas não muito boa, não muito alta, né? Mas rápido. Jogadores rápido, muito habilidosos, né? Que vê o jogo de uma forma diferente. E sobre o treinador, pessoal, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, como eu falei, é um destaque do Corinthians. Ele consegue mudar o time. Ele escalou o time com 3 atacantes, viu que não deu certo, fez algumas substituições, colocou a molecada para jogar, conseguiu um empate, né? Ele tem uma visão muito boa do jogo, né? É um treinador que tem muito a crescer do Corinthians. Acho que a torcida corintiana tá feliz com o treinador, né? Então, só alegria, né? Empate heróico. Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham aí? Se inscreva no canal Banda de Loucos. O que é que você acha do empate? 2-2 com sabor de vitória, né? Torcida palmeirense já comemorando. O Corinthians foi lá e rebolou um pau de água fria. Então é isso, nação corintiana. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência.
Peço para se inscrever, deixar seu like, deixar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E até a próxima, pessoal.